Sendo concebido originalmente como roteiro para um episódio de Arquivo X, possivelmente inspirado no filme O Único Sobrevivente, que mostra uma mulher perseguida pela morte após sobreviver a um acidente de avião, Premonição foi um marco para o cinema de terror e deu origem a uma das franquias mais memoráveis dos anos 2000, responsável não só por aterrorizar, mas também por criar uma leva de fãs amantes do gênero, eu incluso. Por isso hoje, nesse vídeo, eu vou resumir e analisar a história de cada filme da saga, o que vai servir como preparação para o sexto longa que está quase chegando. Mas antes de eu continuar, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber os próximos vídeos. Agora, sem mais delongas, vamos para a história. O filme começa com Alex, um jovem de 17 anos que está se preparando para uma viagem escolar até Paris. Junto dele também vão seu amigo Todd e o irmão dele, George. No aeroporto, somos apresentados aos outros personagens. Temos a Claire, uma garota tímida e retraída, o Billy, que é um jovem meio lento, a professora Valerie e esses dois quase concebendo uma criança são o Carter e a Terry. Antes do embarque, o Alex tem estranhas sensações que o deixam meio receoso em relação ao voo. Destaque para a direção do James Wong, que vai construindo aos poucos a atmosfera de anseio, seja a morte de um cantor que faleceu em um acidente aéreo ou uma tempestade se formando, tudo isso vai gerando um pensamento supersticioso crescente no protagonista que é muito bem trabalhado. O Alex finalmente entra no avião e senta em frente a uma poltrona defeituosa, daí a aeronave dá a partida, mas minutos após a decolagem, o lado esquerdo do avião se rompe e com isso, uma explosão acontece. Vendo que aquilo não foi apenas um sonho, o Alex alerta os passageiros, gerando uma confusão que faz todos os personagens já citados serem expulsos daquele voo, com exceção do George. Antes de mais uma briga começar, o avião finalmente decola e, para a surpresa de todos, a aeronave realmente explode. Que isso? Após esse evento, alguns sobreviventes passam a tratar o Alex de uma forma estranha, como a professora ou o Carter. Inclusive o Todd é obrigado a se afastar do amigo por ordens do seu pai, que culpa o protagonista pela morte do George, algo que não faz o menor sentido. E falando em coisas que não fazem sentido, o FBI suspeita que o Alex é o responsável pela explosão do avião, como se um adolescente realmente pudesse fazer isso. Em determinada noite, o Todd está no seu banheiro, tirando a barba que ele não tem. Daí um vazamento na descarga gera uma poça d'água, que faz o jovem escorregar, prender o pescoço em um fio e morrer enforcado. Depois disso, o Alex, que acredita ter recebido um sinal de que seu amigo ia morrer, se junta com a Claire e vai até o necrotério ver o corpo de Todd. Lá eles encontram o legista Bloodworth, que explica para a dupla a teoria do esquema da morte. Quando o Alex impediu o óbito daquelas pessoas no avião, ele apenas prolongou temporariamente a vida de todos, pois eles de fato deveriam ter morrido ali. Então agora, a morte está vindo atrás de cada um novamente. E mesmo esse personagem sendo a conveniência em pessoa, eu simplesmente relevo porque ele é muito bom. Isso é incrível! Vendo uma reportagem sobre o acidente na TV, o Alex percebe que todos estão morrendo na mesma ordem que na sua visão, só que mesmo assim não consegue impedir a morte da Terry, que é atropelada por um ônibus. Você já pode morrer! E nem a da professora. A morte dela se dá porque uma caneca se trinca, derrama bebida em um monitor, esse monitor explode, faz um caco de vidro acertar o seu pescoço, daí ela escorrega no próprio sangue e na tentativa de pegar um pano, derruba uma faca em seu peito. Agora é a vez do Carter, que após ter um ataque de nervos, acaba preso dentro do seu carro no meio dos trilhos do trem, mas ele é salvo pelo Alex. Então a vez do valentão é pulada para o Billy, que morre instantaneamente. A próxima é a Claire, que se vê perseguida por um fio elétrico na sua casa. Ela entra no carro para tentar escapar, só que o automóvel fica preso e está prestes a explodir. Entretanto, baseando-se na ideia de que o Carter conseguiu sair da lista da morte após ter sua vez pulada, o Alex decide se sacrificar para salvar a Claire, o que teoricamente acabará de uma vez por todas com esse esquema sobrenatural. 6 meses depois, vemos que o protagonista conseguiu sobreviver e, junto do Carter e da Claire, viajou até Paris. Em meio a um brinde, o Alex percebe que ninguém pulou sua vez na lista da morte, então recebe alguns sinais novamente. Dessa vez, é a Claire que tem o presságio e, consequentemente, consegue salvar o seu namorado de um atropelamento. No entanto, isso faz um letreiro cair e quase matar o Alex, mas ele é protegido pelo Carter, que pula a vez do amigo e volta a ser o próximo.
A visionária da vez é a Kimberly, que está em uma viagem de carro com seus amigos, mas o grupo é tão irrelevante que eu nem lembro se o filme fala o nome deles. Acontece que no meio da estrada, uma carreta carregando vários troncos acaba causando um acidente que gera várias mortes brutais. Só que assim como no primeiro filme, era tudo uma visão da protagonista e, diga-se de passagem, esse é o meu acidente favorito da franquia. Assustada com o que acabara de ver, a Kimberly para o carro na frente do cruzamento, impedindo a movimentação de todos. Ela explica a situação para o policial Thomas, mas antes mesmo que ele possa duvidar, o acidente realmente acontece. Oh, meu Deus! Dessa vez, a morte não brinca em serviço e, logo de cara, mata os amigos da jovem, o que eu só tenho a agradecer porque eles eram muito chatos. Com isso, os sobreviventes vão parar na delegacia, onde a Kimberly cita os acontecimentos do primeiro filme, que nessa altura do campeonato já virou um assunto amplamente falado e discutido. Eis então as futuras vítimas, que são Evan, Tim e Nora Carpenter, Cat, Eugene, Rory e Isabella, contando com a Kimberly e o policial também. O primeiro a ir pro saco é o Evan. O maluco coloca uns salgadinhos pra assar, daí prende a mão no triturador de lixo, um incêndio começa, ele se solta, foge, mas escorrega em macarrão e acaba com uma escada no olho. Só pra deixar claro que esse filme foi dirigido por outra pessoa, e esse sujeito tem um sério problema com explosões. O cara é praticamente o Michael Bay da série C. Sem contar o humor meio adolescente que ele coloca aqui, que é bem constrangedor. A Kimberly vai encontrar a Claire, que está internada em uma clínica psiquiátrica. Isso porque ela é a única sobrevivente do primeiro filme, já que o Alex morreu com uma tijolada, por mais absurdo que isso pareça. Conversando, as duas percebem que, dessa vez, os sobreviventes estão morrendo em uma ordem contrária às suas mortes na visão. Ou seja, quem morreu por último vai morrer primeiro. Então elas se juntam com o policial e vão até o Bloodwolf para pedir uma dica. Conveniente, como sempre, o legista diz que uma vida nova pode derrotar a morte. Daí, com o auxílio de outra visão, a protagonista lembra que Isabella está grávida, então essa criança pode ser a tal nova vida que acabará com a lista da morte. Uma alma novinha que nunca esteve nos desígnios da morte. Vai jogar a lista toda fora e começamos de novo do zero. Tanto a ideia de fazer as mortes ocorrerem em ordem contrária, quanto o plano de uma vida nova ser a chave para se salvar, são bons elementos que nunca vão ser bem usados, o que é o principal problema desse filme. Ele tenta expandir a mitologia, mas nunca desenvolve nada do que traz de novo. Em meio a tudo isso, as mortes continuam a acontecer. Primeiro é o Tim e depois a Nora. Esses eventos fazem os sobreviventes se juntarem, mas em determinado momento eles percebem que todos ali já tinham escapado da morte antes, só que indiretamente conseguiram se salvar por culpa da mudança no destino que o Alex fez no primeiro filme, o que é mais um plot que nunca vai ser explorado. A questão é que um acidente acontece, então a Cat morre, o Rory morre e o Eugênio vai parar na emergência. E se eu morrer, joga fora todas as minhas drogas. Qualquer coisa que possa chatear minha mãe. Ok, isso foi triste. No hospital, a Isabella, que também estava lá, finalmente tem um bebê, e então os personagens pensam ter vencido o plano da morte, mas obviamente isso não é verdade. Acontece que a Isabella não morreria no acidente da rodovia, mas ainda com a ideia de nova vida em mente, a Kimberly decide se afogar propositalmente, sendo ressuscitada logo em seguida, o que tecnicamente deveria quebrar a lista da morte, já que o próximo era o Thomas. E esse plano se mostra bem sucedido, pelo menos por enquanto. Algum tempo depois, os dois sobreviventes estão em um almoço com a família que os socorrera no acidente de carro. Entretanto, o filho da família revela que foi salvo pelo Rory em dado momento, então a sua vez chegou novamente. 3 anos após os eventos de Premonição 2, somos apresentados aos casais o Andy e Jason e o Kevin e a Carrie. O grupo está comemorando a formatura do ensino médio em um parque de diversões com outros colegas de classe. Detalhe que a protagonista está tirando fotos dos alunos para o anuário, algo que será bem relevante depois. Coincidentemente, todos os personagens vão parar na montanha-russa e, como esperado, a Andy tem uma premonição, o que gera uma confusão que faz todos os personagens importantes saírem do brinquedo, exceto seu namorado e amiga, que, claro, acabam mortos.
Algum tempo depois disso, a Wendy, que ainda está em período de luto, conversa com Kevin sobre o ocorrido no parque. Após pesquisas, ele descobriu que isso já aconteceu antes em um avião, onde 7 pessoas que sobreviveram morreram consecutivamente em misteriosos acidentes. Com isso, a trama se desenvolve exatamente da mesma forma que nos outros filmes. A dupla vai tentar salvar a vida dos ex-colegas para acabar com a lista da morte. A diferença é que aqui, ao invés de receber sinais ou ter mais visões, a protagonista vai usar as fotos que ela tirou no parque para descobrir a causa da morte de tal personagem e como impedi-la. Já que, diferente do segundo filme, que adiciona coisas novas e não desenvolve, esse aqui tem um elemento das fotografias que dá uma dinâmica interessante para a história. E a dupla principal também é muito boa. Ambos têm um ótimo desenvolvimento e são bem interpretados. O que? Ele vai ser esmagado por um Bob Esponja gigante. O Bob Esponja vive embaixo d'água. Indo para as mortes, as primeiras são as amigas Ashley e Ashlyn, que são torradas vivas dentro de câmaras de bronzeamento, a minha morte favorita da franquia. Depois temos o Frank, que tem a sua cabeça partida por um motor de carro. Daí então o Lewis, que vai pra vala na academia. E agora são a Erin e o Ian. Esse último consegue ser salvo, mas fica puto porque a namorada morre. No final, o Kevin pula a vez da irmã da Wendy, que era uma das sobreviventes, e é salvo pela protagonista. Ela também consegue se salvar e, de quebra, ainda se livra do My Chemical Romance aí, que estava atrás de vingança pela morte da Erin. Eu não vou morrer, você vai! Após algum tempo, o trio de sobreviventes se encontra no metrô. Estranhando a coincidência, a Wendy tem outra visão, onde todos morrem. No entanto, o filme acaba antes de mostrar se a premonição foi concretizada, deixando em aberto o destino dos personagens. Como a morte da Wendy foi deletada e o contexto da cena mudou para ser uma visão, particularmente eu prefiro acreditar que eles ainda estão vivos. Me deixa sonhar um pouco. Dessa vez, o acidente se dá em uma pista de automobilismo, onde o Nick salva a vida dos seus amigos e de um bando de desconhecidos após ter uma premonição. E eu tenho que ser realista aqui, esse filme é praticamente igual a todos os outros, só que muito pior. Primeiro que ele é em 3D, então claro que toda hora alguma merda vai voar na tua cara. Segundo, que o acidente principal e algumas mortes são feitas inteiramente em CGI. Não que isso seja um problema, mas é um filme de 2009, então tu já sabe o nível de computação gráfica que vai ter. Pra fechar com chave de merda, é o mesmo diretor do segundo filme, ou seja, toma explosão. O resto você já deve imaginar, o protagonista e a namorada vão tentar salvar a vida dos sobreviventes para desfazer o esquema da morte. Mas olha só, uma coisa de diferente, o Nick vai ter as dicas dos futuros óbitos por meio de visões, que são apenas uns trecos de CGI voando na tela. A primeira a morrer é a mulher de um mecânico, depois esse cara, que o IMDb só chama de racista, ele morre pegando fogo na rua. Daí vem essa senhora, que o IMDb só chama de MILF, uma das mortes mais legais a propósito. Eu tô de olho em vocês dois, estão ouvindo? Agora o mecânico, com a morte mais tosca até então. Logo depois é a vez dos amigos do protagonista, só que a Janet é salva, mas o Hunt não. Em teoria, o próximo deveria ser o George, no entanto, ele tenta cometer game over de várias maneiras, só que o cara tá praticamente mortal. Isso porque ainda falta um sobrevivente que foi esquecido, mas logo após ele morrer, o George vai pro saco. E sobre isso, de imortalidade temporária até a sua vez chegar, é algo que eu acho muito idiota. Essa bagaceira já tinha sido pincelada antes, no segundo filme, mas abre margem pra tanta coisa sem sentido que, sinceramente, só é estúpido. Finalmente é a vez do casal principal, e deixa eu explicar bem isso aqui porque esse desfecho é complicado demais. O Nick tem outra premonição, onde ele salva a namorada e a Janet morre, o que não faria muito sentido, já que a próxima ainda era a Laurie, então se ele interviu, agora seria a vez dele, certo? Enfim, ninguém liga, o que importa é que ele salva as duas, só que algum tempo depois todo mundo morre atropelado. E sinceramente, que bom, se tem uma coisa que esse filme não sabe fazer é personagem gostável. Com exceção do George, você não simpatiza com ninguém. Das duas uma, ou o personagem é um completo babaca, ou vai ter a personalidade de um picolé de chuchu. O quinto filme tem como protagonista o Sam. Ele tá indo para um retiro de negócios da empresa em que trabalha, junto de sua namorada Molly e de seus colegas. Temos o casal Peter e Kenzie, o Nathan, a Olivia, o Isaac e o Sr. Dennis, que é o chefe do grupo. E boa sorte para assistir esse filme dublado e não lembrar do Peter Parker e da Mary Jane. Não acho uma boa ideia. O que, a viagem?
O casamento do meu irmão? Claro que em determinado momento, Hussein tem uma premonição, que dessa vez é a queda de uma ponte. Detalhe que a Molly fica viva na visão, então ela não entra na lista da morte. E sobre o acidente em si, ele ainda continua com o CGI datado do quarto filme, mas a direção manda bem e a cena é muito bem feita. Depois do evento bizarro, os sobreviventes vão parar na polícia, e como no primeiro filme, um agente acredita que o protagonista pode ter envolvimento no acidente, o que mais uma vez não faz sentido nenhum. E então as mortes começam a acontecer. A primeira é a Candice. Enquanto ela treina numa barra de ginástica, uma colega pisa em um prego, derruba o talco dos atletas e faz ela cair. Depois é a vez do Isaac, que morre numa clínica de massagem após um Buda cair na sua cabeça. Em seguida, é a vez da Olivia. Ela vai fazer um tipo de cirurgia a laser nos olhos, só que a máquina ganha mais potência, queima o seu olho e no meio do desespero, a garota cai. Depois de tudo isso, o Bloodworth aparece e traz uma teoria para os sobreviventes. Usando uma lógica macabra, o legista diz que se eles matarem alguém, de certo modo, trocariam sua vida pela da vítima, ocupando o lugar da pessoa que foi morta e equilibrando o esquema da morte. Esse pensamento se mostra certeiro quando, acidentalmente, o Nathan mata um colega de trabalho e sua vez é pulada para o Sr. Dennis. Com isso, o Peter, que ficou mentalmente abalado por conta da morte de sua namorada, decide tirar a vida da Molly, pois ele não considera justo ela não estar na lista da morte, o que dá início ao confronto final num restaurante, porque sim, no meio de tanta desgraça acontecendo, o Sam tem a brilhante ideia de fazer um jantar romântico. Louco pelaquela mulher, não sabe o tanto. Pra mim, esse é o principal ponto negativo desse filme. O protagonista é muito passivo aos acontecimentos, daí o senso de urgência que a história pede acaba um pouco prejudicado. Também tem essa subtrama de investigação, que começa muito forçada, mas depois passa a funcionar. O problema é que ela acaba não servindo pra nada. Antes que o Peter possa matar a Molly, o Sam dá um fim no amigo e conquista o tempo de vida que ele tinha recém-adquirido. 2 semanas depois, o casal está em uma viagem de avião indo até Paris. E peraí, eu disse Paris? Sim, senhoras e senhores, durante todo esse tempo, o quinto filme se passava antes do primeiro. Só por favor, finja que isso é uma surpresa, tá? Pra encerrar de vez com todos os personagens, o Nathan descobre que o seu colega assassinado não tinha muito tempo de vida, então é morto pelos destroços do avião. E essa foi a história da franquia Premonição, que junto de Sexta-feira 13 é a responsável por me fazer amar filmes de terror. O primeiro filme é um clássico, o segundo é nostálgico, e o terceiro joga seguro, mas faz isso de uma forma bem feita. Já o quarto tá realmente abaixo, só que eu ainda me divirto com ele. E sobre o quinto, tecnicamente falando, pra mim é o melhor, embora não seja o meu favorito. Mas no geral, é isso, até o próximo vídeo. Fui!